Você já ouviu falar dos anjos caídos? Esses seres misteriosos aparecem em passagens bíblicas cheias de símbolos, enigmas e advertências. Mas quem eram eles? E o que realmente aconteceu para que fossem expulsos da presença de Deus? Prepare-se. Hoje, você vai descobrir o que a Bíblia revela, se o que muitos não têm coragem de explicar. Antes de existirem homens, existiam anjos. Milhares de seres criados por Deus para adorá-lo, servir e proteger. Mas um deles se exaltou. Seu nome era Lúcifer, o portador da luz. Belo, sábio e poderoso. Até que o orgulho o cegou. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e Isaías 14:13. E assim começou a primeira guerra. Não entre exércitos humanos, mas no próprio céu. Lúcifer e 1/3 dos anjos se rebelaram. E foram expulsos. A partir daquele momento, a luz virou trevas. E os anjos caídos se tornaram demônios, espíritos que corrompem, enganam e tentam afastar o homem de Deus. Gênesis 6 fala de algo intrigante. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Esses filhos de Deus, ou interpretados por muitos estudiosos como anjos caídos, teriam descido à terra e se unido a mulheres humanas, gerando gigantes chamados Nefilins. Seriam esses seres híbridos os responsáveis pela corrupção que levou ao dilúvio? Deus então disse: O meu espírito não agirá para sempre no homem. E ordenou o fim da humanidade daquela geração. A maldade havia se espalhado demais. Mesmo após o dilúvio, as forças espirituais continuaram agindo. Os anjos caídos influenciaram impérios, religiões e pessoas. Babilônia, Egito, Roma. Todos os grandes reinos tiveram ecos dessa guerra invisível. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e Efésios 6:12. Por trás dos conflitos humanos, existe uma batalha espiritual contínua, entre o bem e o mal, a verdade e o engano. Em 2 Pedro 2:4 está escrito: Eles acreditavam que poderiam ser como Deus. Que poderiam reinar sobre o universo. Mas ninguém pode tomar o lugar do Criador. E então, Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, se levantou. Houve guerra no céu, e Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Apocalipse 12:7. O som das espadas de luz, o choque entre o bem e o mal, ecoou por todo o universo. E ao final, a rebelião foi esmagada. Lúcifer e seus seguidores foram lançados para fora do céu. Expulsos da presença de Deus. Mas, e não destruídos. Foram enviados para as regiões inferiores, a terra e o abismo espiritual. E ali, começou o plano da corrupção. O tempo passou. Deus criou o homem. Adão e Eva caminharam no Éden, em perfeita comunhão. Mas a serpente, símbolo daquele mesmo espírito rebelde, apareceu novamente. A tentação. O engano. E o homem caiu. A partir daí, o mal começou a crescer na terra. Em Gênesis 6, encontramos uma passagem misteriosa. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Quem eram esses filhos de Deus? Muitos estudiosos acreditam que eram anjos caídos, que desceram à terra e se misturaram com a humanidade. Deles nasceram os Nefilins, gigantes, guerreiros de fama antiga. Seres híbridos, corrompidos, que trouxeram destruição e violência. O mundo inteiro se encheu de maldade. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Gênesis 6:5. Foi então que Deus escolheu Noé, um homem justo em meio à corrupção, e anunciou o juízo. O dilúvio. A chuva começou. As águas subiram. Os gritos cessaram. Toda a geração corrompida foi varrida. Os anjos caídos que haviam desobedecido foram aprisionados. O livro de Judas, verso 6, diz: Os anjos que não guardaram o seu estado original. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande D. As águas subiram. Os gritos cessaram. Toda a geração corrompida foi varrida. Os anjos caídos que haviam desobedecido foram aprisionados.
O livro de Judas, verso 6, diz: os anjos que não guardaram o seu estado original. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Mas nem todos foram confinados. Alguns permanecem soltos, atuando no mundo espiritual até hoje. Influenciando líderes, corrompendo culturas, distorcendo a verdade. Esses espíritos não dormem. Eles se alimentam da queda dos homens. Babilônia, Egito, Grécia, Roma. Todas as civilizações antigas tiveram contato com entidades espirituais que exigiam adoração, sacrifícios e sangue. Esses deuses não eram simples invenções. Eram reflexos dos mesmos anjos caídos, disfarçados como divindades. Eles sacrificaram seus filhos aos demônios, e não a Deus. Salmo 106, 37. Esses seres ensinaram ao homem a guerra, a feitiçaria e o engano. Construíram impérios sobre a dor. Mas Deus sempre manteve o controle. Porque mesmo na escuridão, ele preservou um povo fiel. Séculos depois, algo aconteceu. A luz voltou a brilhar. Jesus Cristo nasceu, não como um anjo, mas como homem. Ele enfrentou o próprio diabo no deserto. E venceu. Curou enfermos, libertou possessos, e proclamou o reino. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10, 19. Na cruz, Jesus quebrou o poder da condenação. E quando desceu às profundezas, triunfou sobre todos os principados. O inferno tremeu. As correntes se romperam. A vitória foi selada. Mas a guerra ainda não terminou. Os anjos caídos continuam agindo. Na cultura. Na política. Na mente das pessoas. Eles semeiam dúvida, orgulho e medo. Mas o Espírito Santo continua chamando. Chamando corações de volta para a luz. E todo aquele que invocar o nome de Jesus será liberto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os anjos caídos escolheram a rebeldia. Você pode escolher a fé. O orgulho os derrubou. A humildade te levanta. O mal ainda tenta. Mas o amor de Deus é maior. A verdadeira batalha não está no céu. Está dentro de cada coração. Escolhe hoje a quem servirás. E os séculos passaram. Povos caíram, impérios surgiram, e o mundo moderno nasceu. Mas a Arca da Aliança, símbolo da presença divina, ainda permanece envolta em um mistério que desafia arqueólogos, teólogos e crentes. Muitos acreditam que a arca foi escondida para sempre, selada em algum lugar secreto, aguardando o tempo determinado por Deus. Outros, mais ousados, dizem que a arca não foi apenas um objeto físico, mas uma metáfora viva da presença de Deus em cada pessoa que crê. Mas o que realmente aconteceu com ela? E será que o poder contido naquela arca pode ainda estar entre nós, invisível, porém real? Durante séculos, exploradores e estudiosos dedicaram suas vidas para encontrá-la. Em 1982, um arqueólogo americano chamado Ron Yatt afirmou tê-la descoberto sob o antigo Gólgota, o mesmo local onde Jesus foi crucificado. Ele relatou ter encontrado um compartimento subterrâneo e visto a arca coberta por pedras, preservada como se o tempo não tivesse passado. Mas a história foi desacreditada por muitos. As autoridades religiosas e científicas jamais confirmaram oficialmente a descoberta. Ainda assim, o relato de Yatt mexeu profundamente com o mundo cristão, pois ele afirmava algo extraordinário. O sangue de Cristo escorreu pelas rachaduras da rocha e caiu sobre o propiciatório da arca, cumprindo a promessa divina. Uma conexão direta entre a antiga e a nova aliança. Entre a lei e a graça. Entre Moisés e Jesus. Enquanto o mundo buscava a arca em ruínas e desertos, poucos perceberam o verdadeiro significado por trás dela. A arca representava a presença viva de Deus no meio do seu povo, algo que, após Cristo, deixou de habitar em templos de pedra e passou a habitar dentro de nós. Paulo escreve em 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso significa que o poder da arca, essa glória que fazia as montanhas tremerem, agora reside no coração daqueles que creem. A arca continha 3 elementos sagrados.
As tábuas da lei, simbolizando a justiça divina. O maná, simbolizando o cuidado e provisão. E a vara de Arão que floresceu, representando o poder da ressurreição. Esses três elementos revelam o ciclo completo do relacionamento de Deus com o homem. Ele nos dá direção, lei. Ele nos sustenta, maná. Ele nos restaura, ressurreição. E assim como a arca foi guardada no Santo dos Santos, agora o coração do homem se tornou esse novo santuário. Há quem diga que a arca voltará a ser revelada antes do fim dos tempos. No livro do Apocalipse 11:19, João escreve: E abriu-se o templo de Deus no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Essa passagem alimenta a esperança de que, um dia, Deus revelará novamente sua presença gloriosa diante de toda a humanidade. Talvez a arca nunca tenha sido perdida, apenas oculta até o momento em que o mundo precise se lembrar de quem é o verdadeiro rei. Talvez o maior mistério da arca não esteja nas pedras, nem nos desertos, nem nas câmaras seladas. Mas sim no fato de que o Deus que habitava nela agora habita dentro de cada um de nós. A presença que guiou Moisés, que derrubou os muros de Jericó, que fez os inimigos fugirem. É a mesma que te guia, te protege e te dá força para vencer os gigantes da tua vida. A Arca da Aliança não desapareceu. Ela foi transferida do deserto e para o coração do homem. E talvez, quando o mundo estiver mais escuro e sem esperança, essa presença volte a se manifestar, não como ouro reluzente, mas como luz viva nos que creem. A história da arca é, acima de tudo, uma lembrança de que Deus nunca se afasta do seu povo. Ela é o símbolo da fidelidade divina, que resiste ao tempo, à guerra e ao esquecimento. E enquanto muitos buscam sinais e provas, os que creem já têm dentro de si o que o mundo procura há milênios: a presença viva do Deus Todo-Poderoso. Onde está a Arca da Aliança? Talvez a resposta seja simples. Ela está onde sempre deveria estar, no coração daqueles que amam a Deus e guardam sua palavra. Que esta história te faça refletir. O mal é real, mas a vitória também é. Jesus já venceu. E a luz sempre será mais forte que as trevas. Para mais vídeos como esse, já se inscreve no canal, curte, comente e compartilhe. Que Deus te abençoe.